Gamário prioriza, na criação dos seus projetos, entender o todo, né? O entorno, a microrregião onde a gente está desenvolvendo esse novo projeto. A gente entendeu que a gente está numa ótima localização, perto de metrô, com uma altura considerável da cidade, então a gente quis explorar muito isso e também produzir aí da sua fachada um grande elemento para ficar um marco para a cidade. Reunir um time nunca é uma tarefa muito fácil, né? A gente sempre vai ali no detalhe do portfólio de cada projetista, né? De cada desenvolvedor, e entende o que vai agregando nos projetos. Então a gente trouxe o Ricardo Cardim também, que é um cara que tem um portfólio, um conhecimento muito grande aí dos diversos biomas que a gente tem no Brasil. E ele saberia lidar aí com o diferente plantio que a gente teria na cobertura, né, no 27º pavimento, e a arquitetura nacional também na parte de decoração, então fazendo um conjunto bem legal entre a arquitetura e os interiores, né, que faz aí com que o projeto tenha uma linguagem única, bem consolidada. Então os desenvolvedores foram escolhidos aí com bastante cautela para compor esse universo que a gente tem hoje no Jardim Lobato. Falando da torre em si, a gente teve o cuidado de tratar o prédio como um volume, de fato, não como fachadas, o que às vezes acontece da gente pensar um prédio que tem, esses são os fundos do prédio, a gente não quis que isso acontecesse, até porque é um prédio que ele é visto inteiro, então a gente tratou todas as faces dele com a mesma importância, então dele por ele ser visto de fora para dentro, mas também de dentro para fora, que eu acho que é importante essas visuais da cidade que acontecem ao longo dessas lajes. Eu acho que o maior desafio de projeto, assim, em termos de partido, lançamento, foi como que a gente conseguiu acomodar diferentes tipologias no mesmo prédio. Então a gente tem desde apartamentos estúdio até apartamentos de 4 dormitórios, com varandas que mudam de posição, aumentam, diminuem. Então foi bem complexo de fazer esse quebra-cabeças funcionar, porque isso acontece ao longo de todos os andares, então a gente tem plantas muito diversas. Mas, ao mesmo tempo, isso para a gente criou uma força de projeto, porque a gente conseguiu entender que, com isso, a gente teria configurações diferentes de apartamentos e as esquadrias não seriam na mesma posição, e tudo bem. Então, a gente usou isso como um argumento de conseguir ter esse movimento de fachada que essas lajes dão. A gente tem isso também em plano de esquadria, então a gente tem esse movimento que fortalece essa ideia de um prédio um pouco mais natural, um pouco mais orgânico. Então, a gente pega uma coisa que era um problema e transforma numa coisa que ficou uma solução legal de projeto. Bom, para esse projeto a gente se inspirou em elementos da natureza para tomar algumas decisões e tudo começou com 3 fatores bem importantes assim na definição de partido. Um deles foi a implantação do terreno, que ele fica numa zona super alta do bairro, então a gente sabia que teria visuais bastante interessantes. E a gente tinha outro fator, que era o fato de que a gente já sabia que seria uma torre alta. Então a gente tinha duplamente a questão da altura como elemento compositivo importante. E aí, por último, a gente, por uma escolha de partido, mas também de algumas decisões em relação à legislação, a gente acabou calonando o prédio em direção ao topo. Então ele tem uma base que ele é um pouquinho maior e ele vai diminuindo, então cria um movimento em direção ao topo. Então isso fez a gente pensar, obviamente, numa montanha, que foi o nosso ponto de partida para conceito de projeto, assim. E quando a gente pensa na ideia de montanha, assim, esteticamente, vem alguns símbolos bem interessantes, sendo eles solidez, força, sabedoria, ancestralidade, que eu acho que a montanha tem essa ideia dessa coisa que acumula ao longo de um tempo muito, muito maior do que o tempo de vida humana, então tem uma beleza nesse conceito, assim, que eu acho que para um edifício é algo legal também de se pensar. E aí, a gente pensando na montanha, a gente pensa por um outro viés, que é um conceito um pouco oposto, que é a ideia de leveza, que veio quando a gente começou a pensar na ideia de subir a montanha. Então, escalar uma montanha é um processo que envolve uma conquista pessoal muito forte. Então, a ideia desse percurso, dessa dificuldade para chegar num lugar que é quase como um prêmio chegar nesse lugar. Então, a gente está lá em cima. Aí acontece uma paz quando você chega no objetivo que você quer chegar. Então a gente tinha muito forte essa ideia do topo dessa montanha. Então como é que a gente ia tratar esse topo? E aí foi nisso que surgiu a ideia de conceito de fazer uma cobertura com uma topografia e uma vegetação que realmente parecesse a natureza, que foi pra gente quase como simbolicamente o coroamento desse conceito. A Gamário, em todos os seus projetos,
pensa muito no meio ambiente, na boa relação dos seus clientes e dos seus usuários com o meio ambiente, com a natureza, o nosso DNA verde, né? Então a gente sempre busca trazer para os nossos projetos bastante vegetação, ou que seja na própria área privativa, ou então nesse nosso caso aqui do Jardim Lobato, na cobertura, criando uma grande praça privativa para todos os seus usuários e clientes. A inspiração do Jardim Lobato, ela veio de 2 fatores. Primeiro, que a gente está num dos pontos mais altos da cidade de São Paulo. Aqui a gente está num espigão que continua o da Paulista e que divide a bacia do Rio Pinheiros com a bacia do Rio Tietê. Então é um lugar especial da cidade de São Paulo, um lugar muito alto, que tem uma vista que se descortina praticamente 360 graus. E quando a Gamaro me chamou para fazer esse projeto, e além disso me falou, Ricardo, nós queremos que você faça uma praça suspensa. Eu achei incrível, porque eu falei, nossa, uma coisa é você fazer uma praça suspensa num prédio, ou seja, usar o último andar para ser uma área verde comum para as pessoas, já é algo extraordinário em São Paulo, né? Porque geralmente essas áreas acabam sendo ocupadas por áreas privativas de cobertura. Quando isso se transforma num mirante, ou seja, né, porque o prédio já é alto e a gente ainda soma toda essa altitude do ponto onde ele está, a gente tem algo realmente surpreendente. E esse conceito de natureza, acaba que ele permeia e fortalece todo o empreendimento. Então a gente tem, tanto na parte de arquitetura quanto nos interiores, esses elementos bastante presentes. Então, na ideia das cores, das texturas, das formas, tudo remetendo a elementos mais naturais. Então, a gente tem uma riqueza de texturas, de relações entre cores diferentes que se complementam. E eu acho que o símbolo maior disso para a gente foi uma decisão que a gente tomou em relação às lajes da torre. Então, a gente tem as lajes da torre com uma combinação de cores que a gente foi buscar numa imagem real de uma montanha em corte. Então a gente tem aquelas camadas de sedimentação natural da montanha que criam cores que a gente nunca imaginou. Tem roxo, tem azul, tem verde. Então cores bem distintas que marcam períodos bem diferentes de eras, enfim, de crescimento da montanha. Então isso que elas se combinam muito bem. Então a natureza tem essa fonte natural de harmonia, pode-se dizer assim. Então nada mais justo do que a gente pegar uma coisa natural, com uma combinação perfeita de cor e botar na fachada do prédio. Aí falando um pouquinho em termos de volumetria do prédio e elementos compositivos, a gente tem, começa pelo embasamento, que ele é bem presente, então a gente tem essa base do prédio bastante marcante, e a gente teve a preocupação de fazer com que ela fosse bastante simpática com o entorno. Então a gente tem vários pontos de interface do prédio com a rua, a gente tem os acessos recuados, então tem uma gentileza urbana que acontece no acesso do prédio, a gente tem visuais do fora para dentro, então tem essa questão de como que a rua vê o prédio vê a rua, então foi uma preocupação nossa. E acho que dos pontos principais para o Jardim Lobato é realmente a nossa cobertura, que é verde, tem uma praça ao ar livre, sem grande destinação específica, então seus usuários vão poder usar da melhor maneira que os convir, né? O que for melhor para sua família, então se é um piquenique, se é uma brincadeira de criança. Então, acho que ter esse espaço dentro de casa, onde você tem a sua segurança, a sua rotina, você pode ter ali diariamente esse contato com a natureza, com uma árvore frutífera, com o pé na grama, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Ter isso dentro de casa, depois de tudo que a gente tem vivido aí nos últimos meses, acho que faz muito sentido. Então, acho que é a maior relação que o Jardim Lobato tem com seus próprios usuários e clientes. Lá é o espaço onde acontece o que a pessoa quiser. Que eu acho muito legal numa cidade ter um espaço que eu possa ir e fazer o que me der na telha, como um parque, na verdade, como uma praça. Então, um espaço que eu posso fazer yoga, eu posso encontrar os amigos, eu posso meditar, posso não fazer nada se eu não quiser também. Então, acho que isso é um privilégio hoje na cidade, assim. E a ideia foi inspirada na Serra da Mantiqueira, na Serra da Bocaina. Principalmente na Serra da Bocaina, que é um lugar que eu frequento para expedições botânicas, onde a gente tem uma situação que é muito interessante. A gente tem algumas montanhas que ela tem o cume
arredondado, o que forma em cima desse cume uma pequena praça mesmo, assim, de uns 400, 500 metros quadrados. E a vegetação que ocorre nesse cume é uma vegetação muito bonita. Então, a ideia aqui no Jardim Lobato foi trazer essa paisagem do cume da Serra da Bocaina para cima desse prédio, onde a gente combina espécies típicas desses campos, né, como capins nativos, orquídeas, como a orquídea sumaré, que é linda, e também uma pequena florestinha, onde a gente pudesse criar o conforto visual, criar um conforto térmico e fazer com que as pessoas tenham um local para piquenique, para descansar, ou seja, elas poderem ficar entre o sol e a sombra, sempre acompanhado de uma vista extraordinária. Nesse projeto em específico, teve uma força conceitual que nos norteou muito. Então, acho que a experiência de morar no Jardim Lobato, com essa praça suspensa, inspirada aí nos cumes da Serra da Bocaina, será uma experiência ímpar na cidade de São Paulo. É um projeto maravilhoso mesmo, eu tenho muito orgulho de participar dele. Então, a gente pensa nas diversidades, a gente tenta trazer para dentro desse projeto as diferentes maneiras de viver. Então, acho que é uma Gamaro preocupada com seus diferentes clientes, moradores.